Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Poderíamos terminar o culto agora, não? Que presença é essa maravilhosa do Senhor entre nós. Que alegria foi poder adorar a Deus com os irmãos nesse momento. Mas Deus tem muito mais para nós, não tem? Tem ou não tem? Então vamos orar, dizendo: Deus, derrama mais da Tua presença sobre as nossas vidas. Abençoa-nos a cada momento mais e mais e realiza tudo o que Tu tens para nós. Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça diante do Senhor e invoque ao Senhor. Diga a Deus: Deus, continua a abençoar a minha vida, a minha família, a nossa igreja, o nosso país. Ore agora comigo, suplicando a misericórdia, suplicando as bênçãos de Deus, suplicando a graça de Deus. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem muito mais para cada um de nós. E eu te agradeço, Pai, por esse momento tão maravilhoso que foi ter louvado o Teu nome com a Tua igreja. Eu sei que o Senhor tem mais para nós, muito mais, e que realmente nós estamos aqui na Tua casa para Te glorificar, para Te exaltar, para Te bendizer, para receber uma palavra da Tua parte e para, Senhor, poder viver cada dia de uma forma que realmente o Senhor se alegre conosco. Ó Deus, queremos ter uma vida onde, quando o Senhor olhar a nossa vida aqui na terra, quando o Senhor se lembrar de nós, que o Senhor sorria ao nosso favor, sorria a essa igreja local. Ó Deus, que a gente possa ser um perfume agradável diante da Tua presença, um incenso suave, que possamos ser filhos e filhas que Te encham de orgulho e de satisfação. Muito obrigado, Deus, por essa igreja, muito obrigado por esse culto, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dar uma palavra de gratidão aqui, antes da nossa meditação. Eu, hoje, enquanto falava com a minha esposa, lembrava de uma pessoa que só de lembrar dele, minha voz começa a embargar, que sou muito grato, mas muito grato pela vida dele e pela família dele, em especial por ele e pela esposa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa palavra de gratidão eu quero incluí-lo, porque nessa sexta-feira fizemos o nosso primeiro encontro dos irmãos do pregão junto com os nossos amigos e foi maravilhoso. Inclusive, obrigado, igreja, porque você orou por isso, porque você jejuou por isso, juntos clamamos a Deus e na sexta-feira foi um momento maravilhoso. Eu e os pastores tínhamos combinado de gastar meia hora apenas com os nossos amigos, para não fazer uma reunião muito pesada, até porque queríamos receber bastante amigos não crentes. Irmãos, a reunião durou 1h30, sendo que meia hora antes foi o horário de confraternização com os nossos amigos. Então tivemos meia hora antes de confraternização, 1h30 de reunião e ainda mais uma meia hora depois da reunião. E assim foi um momento divino ali, e eu queria agradecer à igreja por ter orado, mas, como eu disse há pouco, citando essa pessoa, quem é essa pessoa? Eu queria muito agradecer, desculpem, é o meu pai na fé, o Agnaldo Zambranda Kuntz, ele e a Beth. Ele não estava lá na nossa reunião, inclusive ele não está participando do grupo, está passando algumas dificuldades na sua família. Há um ano ele enterrou o pai dele
Esses meses atrás ele enterrou o irmão e ele tem tido muitas dificuldades. Por que eu estou falando isso? Porque um dia ali na bolsa ele pregou para mim. E eu sou fruto direto da evangelização desse homem e daquela mulher. E eu agradeço a Deus pela vida do Aguinaldo, porque ao longo desses anos a gente pôde servir a tantos colegas ali no mercado, levando uma palavra de consolo e conforto, e não foi diferente agora, sexta-feira. Inclusive, irmãos, vocês devem se lembrar que domingo passado fizemos um clamor aqui, muito importante, por um amigo nosso, que no sábado retrasado, a sua filha tinha cometido um ato que os deixaram sem chão, tanto o meu amigo Gilberto, quanto a Isabel, quanto a Manuela, ficaram destruídos, porque ele enterrou inclusive a sua filha no próprio domingo, retrasado. E sexta-feira ele estava ali conosco, participando, e eu me controlei para não chorar, eu me controlei para não... Porque ele mesmo tinha dito na nossa reunião que estava se controlando ali para não chorar mais, e agradeceu muito os irmãos do pregão, e ele estava ali conosco. Criamos esse culto para servir a eles e para ser consolo, e mal imaginávamos que estávamos ali, seríamos tão úteis para a vida dele, de uma forma tão rápida e inesperada. Então eu queria agradecer aqui ao meu pai na fé, meu irmão Aguinaldo, e a sua esposa Elizabeth, que eu chamo minha mãe na fé também, porque por meio desse casal eu nasci para Deus. Foram eles os instrumentos de Deus que me fizeram ser o que eu sou no Evangelho. Claro que é o poder de Deus, mas eu diria, se tudo o que eu fiz ali no mercado para vários irmãos, tudo começou por causa do Aguinaldo, um dia pregando o Evangelho para mim. E então eu quero até nessas palavras agradecer, a ele, e é claro, a cada um de vocês que juntos aos nossos irmãos do pregão foram bênção, tá bom? Fica aqui minha palavra de gratidão, e continue a orar, porque foi um momento maravilhoso e consolador e de profundos refrigérios entre nós. E agora eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero hoje falar de um homem de Deus, de uma envergadura tremenda, tremenda. O nome dele é Caleb. Esse grande homem de Deus, esse gigante homem de Deus. Nós estamos falando sobre o livro de Josué, e no livro de Josué há dois grandes heróis, que por sinal são velhos, são anciões, bem velhinhos. Hoje nós estaremos lembrando de um desses heróis. Eu poderia dizer que o livro de Josué é o livro de Josué e de Caleb, ou de Caleb e de Josué, porque foram esses dois homens que alegraram demais o coração de Deus. E hoje eu quero prestigiar aqui o meu irmão, nosso irmão Caleb. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 14. Livro de Josué, capítulo de número 14. Josué 14, versículos de número 6 em diante. Estarei lendo na NVI, livro de Josué, capítulo de número 14, do versículo 6 em diante. Amém?
Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como nos dias que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhes deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Aleluia! Vamos orar. Pai, obrigado por tua bendita palavra. Obrigado pelo teu texto sagrado. Obrigado por essa porção extraordinária das tuas santas escrituras. Fala ao nosso coração nessa noite e abençoa o teu povo, abençoa a minha vida e traz uma palavra dos céus para transformar a nossa vida mais e mais, para melhorar, para capacitar, deixar-nos a cada dia de uma forma muito mais repleto de bênçãos, de graças, de vigores, para que o teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido por cada filho teu e por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Imagine se você ver dois vozinhos, dois senhores com barbas grisalhas, cabelos grisalhos, serem as grandes referências de um grande exército composto na sua grande maioria por homens adultos, mas ainda jovens adultos. Era esse o episódio que marcava aqui esse contexto.
Eram os dois velhinhos, os dois anciões, repletos de vigor, repletos de coragem, repletos de força. Eles tinham corpos fortes, tinham atitudes de pessoas vencedoras, eram regados de habilidade, porque eram velhos, mas saíam à guerra, saíam à batalha. Olha que interessante. Eram velhos, mas continuavam lúcidos e sábios, repletos ainda de sonhos, de visões e de ambições, cheios de vidas e inspiradores. Era assim que Josué se apresentava para aquele povo e Caleb. E agora aqui nesse episódio, nesse exato episódio, esse outro, Caleb, chega para Josué, o líder, o general, e diz essas palavras. Diz ao seu companheiro de fidelidade e fala para ele: olha, lembra-se do que Deus nos prometeu há 45 anos atrás. Aqui eles já estavam lutando para conquistar Canaã durante 5 anos. Esse episódio aqui, eles já estão em Canaã, batalhando para vencer as demais nações, e eles já estão lá lutando fazia 5 anos. Porque quando ele foi espiar a terra, ele tinha 40 anos de idade. Ficaram 40 anos no deserto por causa da desobediência do povo. Agora eles entram em Canaã e durante 5 anos eles estão batalhando, ou seja, ele não pediu isso de cara para Josué. Houve um momento exato para que ele pedisse para Josué, mas ele chega para Josué e fala: Josué, lembra-se, Josué, lembra-se da nossa história. Deixa eu fazer um adendo aqui. O texto já começa falando que eles estavam em Gilgal. Lembra de Gilgal? Lugar de aliança, lugar de profetas, lugar de circuncisão, lugar aonde nós renovamos os nossos votos. E o texto aqui diz por 2 vezes Caleb, filho do quenezeu Jefoné. Quenezeu. O que era quenezeu? Deixa eu explicar aqui para vocês rapidamente. Jefoné, pai de Caleb, não era um hebreu, era um cananeu. Lembra que falamos de Raabe? Lembra que mencionamos sobre os gibeonitas, que Deus sempre estava incluindo pessoas? Pois é, aqui, Jefoné, ele era um quenezeu, ele era um habitante de Canaã, mas em algum momento ele se converte, ele passa para o povo de Deus, e aqui então, por causa dessa conversão, ele agora se torna, eu diria, um prosélito, ou seja, um judeu que é incluído na nação. Possivelmente ele casa-se com uma judia, e agora tem Caleb. Podem ver que o nome Caleb não é um nome muito citado nas Escrituras, porque ele vem de uma raiz hebraica, sim, mas não é muito estimado pelos judeus. Vocês entenderão. Por 3 vezes o texto diz, enquanto ele dialogava, obrigado André, obrigado irmãos, enquanto ele dialogava com o seu líder, que era Josué, por 3 vezes ele cita aqui, falando dele próprio e também Josué falando dele, que ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Eu gostaria que você agora dissesse ao irmão que está do teu lado: olha, Deus deseja que você seja inteiramente fiel ao Senhor. Diga para o irmão que está do teu lado:
Se você está em casa, próximo dos seus entes queridos, diga isso. Deus deseja que você seja inteiramente fiel ao Senhor. Diga ao outro irmão que está próximo de você: Deus deseja que Deus deseja que nós sejamos totalmente e inteiramente fiel ao Senhor. Esse era um líder. Hoje a gente vai contar a história desse outro gigante. Esse outro gigante que é um líder de 85 anos, cheio de fidelidade. Uma pessoa marcada de vitalidades, uma pessoa marcada de vidas, de sinais de vida. Ou você é aquela pessoa que, quando chega, os outros já desanimam, porque chegou a nuvem, sabe? A nuvem preta. Como que você vive? Você transmite algo bom ou você é um chuchu, não tem gosto? Ou é uma nuvem carregada de escuridão que onde chega cria um clima desagradável e hostil? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Hoje Deus vai te dar um segredo que vai ser um divisor de águas para a sua vida. Aliás, tudo de Deus é simples. Tudo que vem de Deus é simples. Você não precisa fazer uma faculdade de medicina para se tornar uma grande pessoa em Deus. Se você fizer uma faculdade de medicina, de direito, você se tornará um grande homem nessa vida. Você será muito proficiente no que você faz. Você demonstrará competência de entrar e de cursar e de tirar esse diploma, mas as lições de Deus para a nossa vida são simples, irmãos. São simples. E Deus fez questão de deixar-lhes e nos dar lições simples de propósito, porque Ele sabe que qualquer pessoa, de uma criança, os ensinos de Deus. Por isso que Deus nos dá caminhos e lições simples, mas jamais simplórios. Guarde isso. É simples, mas não é simplório. Há uma grande diferença. É simples, mas não é simplório. Por exemplo, amar. Você não precisa de ler uma enciclopédia sobre amor. Basta você olhar para os seus pais e aprender a amar. Basta você olhar para os seus irmãos e aprender a amar. Basta olhar para o seu filho e aprender a amar. A lição sobre o amor, todos nós sabemos muito sobre isso, podemos não praticar sobre isso. Mas ela é uma lição simples. Santidade. Você não precisa fazer pós-graduação para saber o que é santidade, consagração. Basta você fugir do pecado. Basta você fugir do erro. Basta você fugir da desvirtude. Logo, é simples, mas não é simplória. É simples, mas é um caminho difícil. Mas é um caminho que todos podemos atingir. Essa noite, esse gigante de Deus vai mais uma vez cravar uma estaca no nosso coração. Será uma flecha de Deus atirada sobre os nossos corações para nos transformar, para nos melhorar, para nos fazer chegar lá na frente como Ele. Porque aqui, irmãos, eu imagino essa cena, eu imagino esse contexto. Josué, possivelmente na sua tenda, ou quem sabe, com os seus pelotões e capitões, ou quem sabe com o exército, numa reunião a mais em que eles estavam fazendo, e de repente Caleb pede a palavra.
O texto aqui não dá uma descrição, só diz que eles estavam ali em Gilgal, porque era o lugar das alianças, era o lugar do acampamento, do primeiro acampamento de Israel. Mas eu imagino algo mais ou menos assim. Ele pede a palavra e agora ele diz ao general que é chefe dele, ele começa a expressar: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Lembra, Josué? Lembra o que Deus tinha prometido? E eu fico imaginando ali o exército ouvindo. Deve ter sido esse discurso, esse diálogo, quem sabe num dia de sábado, que era o dia da adoração. Quem sabe ele pediu a palavra para falar publicamente com toda a congregação, na presença do sumo sacerdote que tinha acabado de fazer ali uma celebração. Quem sabe? Eu fico imaginando um cenário como esse. E ele pede a palavra. E ele começa a ir para a história. Só que ele não diz aqui palavras como um velho, aleijado, fadado à derrota, com uma baixa autoestima. Eu imagino que ele tinha essa voz forte, convicta. E ele começa a lembrar Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Eu fico imaginando os soldados vendo essa cena. Muitos ali eram rapagotes, muitos ali tinham 20 e poucos anos, outros 40, alguns 60 anos. E somente os dois velhinhos, diante de todos, mas sendo velhos, vigorosos, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de vigor. As palavras de Caleb eram de Caleb, mas eram palavras de Josué também, porque Josué também vivia isso. E aí ele continua dizendo, eu dei um relatório digno de confiança, mas os nossos irmãos, os meus irmãos israelitas, não fizeram o mesmo, eles desanimaram o povo. Eu, porém, fui fiel ao Senhor, ao meu Deus. Ele não estava aqui fazendo uma afirmação de vanglória, ele estava aqui dando uma lição pedagógica ao povo, às crianças, aos homens, aos jovens. Ele estava dizendo, olha, percebam esses cabelos grisalhos, percebam essa barba, ou como chamavam as cãs, percebam esse senhor que para muitos é um velhinho, cheio de vigor e de força. Ele estava fazendo um discurso pedagógico, não de autoafirmação. E aí ele continua dizendo, e eu fico imaginando, todos calados, todos perplexos, pensando, meu pai, somente ele e Josué foram fiéis de um contingente imenso de pessoas. Eu fico pensando que alguns que estavam ali, deviam ter 40 e poucos anos, diziam assim, eu era bebê, eu era criancinha, eu não vi esse fato, eu só sei de uma coisa, papai e mamãe morreu no deserto, papai e mamãe pereceu, mas Josué continua forte, continua vigoroso. E eu fico imaginando ele, quem sabe com uma espada na mão, e a espada ainda tinindo na mão dele, Senhor forte, e falando isso ao seu líder e à congregação. E aqui ele diz, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Porque lá em Números o Senhor tinha dito para Moisés,
Moisés, tanto Josué como Caleb conquistarão a terra. Vem cá, meu irmão. Deus cumpriu a palavra dele? Deus cumpriu a palavra dele? Meu irmão, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Creia nisso. Josué e Caleb ficaram 40 anos no deserto, vendo pessoas morrer, vendo outros serem praticamente picados por serpente, porque murmuraram, viu terras se abrirem e serem pessoas engolidas vivas, porque fizeram rebeliões. Josué e Caleb viram tanta coisa, mas eles se manteram de pé. Aleluia. 40 anos se passaram e eles pisaram em Canaã. Mais 5 anos se passaram e ele estava aqui. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu. Quando Deus libera uma palavra, Ele cumpre na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Se Deus liberou a palavra na sua vida, descansa, porque é Ele que vai concretizar na sua vida, na sua família, na sua posteridade. Esse é um poder que só pertence a Deus. Eu e você apenas acreditamos e nos apropriamos e damos glórias a Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometera. E já há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Eu imagino que ele... irmãos, eu fico imaginando essa cena, um pouco... Talvez você diga, pastor, o senhor está fazendo uma dramaturgia. Não, irmão, dê vida à página da Bíblia, tá? Dê vida, tá bom? Isso é um texto vivo, mas são histórias reais e fatos reais que aconteceram. Eu não fico vendo ele assim chegar com uma muleta para Josué e falar, olha, 45 anos, né? Batendo o queixo, caindo a dentadura. Eu não fico vendo, não. Pelo contrário, o texto vai mostrar que não tinha isso. Podia até estar banguelo, mas um banguelo, olha, um banguelo que ainda destruía muita gente. E aqui, ele diz no versículo 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Meu irmão, que coisa fantástica. 45 anos passaram, 85 anos, e ele estava em pleno vigor. E eu fico vendo aqui os soldados olhando assim e tendo medo mesmo, e respeito. Sabe o tiozinho, faixa preta? Sabe, que nem nos filmes, aqueles senhores faixa preta, que a gente olha e fala, é o sensei, e todo mundo respeita, porque ele já está velhinho, mas qualquer mancebo, qualquer jovem que tenta desafiar, toma uma piaba. Por quê? Porque está em pleno vigor, ele está de idade. Sabe mestre Yoda? Mais ou menos isso. Você duvida, quando você vai ver, pelo amor de Deus, mais ou menos isso. Ele aqui, eu fico imaginando os soldados ali. Não vou chamar para briga não, porque eu sei que aqui eu perco. Se for no mano a mano eu perco, porque ele está com vigor, ele ainda continua. E ele diz, tanto quanto lá atrás, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Meu pai. Naqueles dias que ele foi enviado como espia, porque ele já era um príncipe, ele foi com ousadia. Agora ele está dizendo, olha, eu ainda estou mais competente. O tempo passou, eu perdi pelo, mas não perdi faro, nem perdi músculo, nem perdi ânimo. Aleluia. Há uma frase que a gente costuma dizer que o lobo velho perde o pelo, mas não perde o faro. Aqui é um lobo velho que não perdeu o faro, nem a ambição, nem a inspiração, nem nada.
Eu quero falar sobre ele hoje, porque qual era o segredo de tanta energia? Qual era o segredo de tanto vigor? Qual era o segredo de tanta coragem? Qual era o segredo de tanta ambição? Cuidado, é ambição, não é ganância. Há uma grande diferença. Na ganância eu piso na cabeça do outro e eu atropelo todos. Na ambição, eu quero produzir o meu melhor de mim enquanto eu viver para a glória de Deus. Se você chegar para um pé de laranja e falar assim: olha, você está muito carregada de laranja, ela vai dizer: dá licença, eu nasci para isso e eu vou frutificar todas as vezes porque eu nasci para isso. Ambição é isso, é conquistar, sabendo que você conquista com as armas de Deus, com ética, com moral, com decência, mas você amplia os seus horizontes. Seja alguém com ambição, jamais com ganância. Qual era o segredo da ambição dele? E qual era o segredo desse entusiasmo, dessa inspiração, dessa espiritualidade contagiante? Porque quando a gente lembra aqui, irmãos, Caleb me enche de inspiração. Eu fico vendo ele como um líder repleto disso. Sabe qual é? Em primeiro lugar, ele escolheu ter uma vida pautada, centrada na fidelidade. Lembra que eu falei que as lições de Deus são simples, mas não simplórias? Lembra que eu disse? Josué era um homem de aliança. Caleb é um homem de fidelidade. Ele disse: olha, eu guardei tudo que Deus tinha me dado para guardar e fui inteiramente fiel até o fim. E por 3 vezes essa pequenina porção afirma que ele foi inteiramente fiel. Na lealdade sempre haverá e tem fidelidade. Guarda isso. Mas na fidelidade jamais faltará lealdade. Na lealdade tem fidelidade, mas na fidelidade jamais faltará lealdade. Aqui, o texto está dizendo que ele era um homem de extrema fidelidade. Ele foi inteiramente fiel, porque, irmãos, na lealdade tem fidelidade, mas é possível que alguém quebre a fidelidade com a própria lealdade. Ou melhor, é possível que alguém quebre a fidelidade com a própria, lealdade. Uma pessoa que diz: olha, eu não quero mais você do meu lado. Nós éramos sócio e a nossa sociedade agora chegou ao fim. Quebrou a fidelidade de sócio. Foi fiel, mas não é mais. Foi leal, mas não é mais fiel. Mas na fidelidade jamais faltará lealdade. Sabe por quê? Porque não há quebra nem da lealdade e muito menos da fidelidade quando a gente realmente tem esse coração fiel. Como que ele conseguia, pastor, ser tão fiel? Como que ele conseguia ser tão fiel? Ele olhava para Deus e fazia de Deus o seu tudo. Ele acreditava nas promessas de Deus e sobre essas promessas ele colocava o seu coração. Quando ele foi separado como um dos 12 espiões, ele colocou a confiança dele em Deus. Ele e Josué voltaram a prestar um relatório. Os 10 homens e os 10 espias
inflamaram o povo, mas ele em nenhum momento se deixou levar pela voz da maioria. Pelo contrário, ele continuou guardando a fidelidade dele em Deus. Por quê? Porque o coração dele estava em Deus. Quero que você abra a sua Bíblia comigo agora no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 32, versículo de número 12. Esse texto é maravilhoso. Números 32, 12. O texto diz: com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Como ele atingiu esse patamar de fidelidade tão nobre? Por quê? Porque ele tinha colocado o seu coração totalmente nas mãos de Deus. Ele seguia a Deus com a integridade do seu coração. Ele não era só leal a Deus, ele era fiel a Deus. O coração dele era inteiro a Deus. O coração dele era inteiro juntamente com Josué. Eles tinham uma decisão e eles não mudavam. Vinham vozes contra eles, eles não mudavam. Vinham tentações contra eles, eles não se curvavam. Por quê? Porque o coração deles era totalmente íntegros e entregues a Deus. Então, o primeiro segredo de ter tanta energia, tanto vigor, tanta coragem, tanta ambição, tanto entusiasmo, tanta inspiração era porque eles tinham corações íntegros. E por isso que ele podia falar por si, podia falar de si e podia ser ratificado pelo seu grande líder. Em segundo lugar, qual ainda era o segredo de tanta energia, de tanta superação, de tanta inspiração? O segundo lugar é porque ele demonstra aqui no texto o quê? Uma espiritualidade contagiante. Ele fala, ainda estou tão... Primeiro ele disse de si, olha, imagine você dizendo para o chefe, o líder, o general da nação, o substituto de Moisés, falando diante de uma assembleia pública, num culto solene, ou quem sabe diante dos pelotões do exército e dos capitães. Imagina você ser um velho ousado, mas tolo, de chegar e falar assim, me dá tal terra, Josué, porque eu fui inteiramente fiel. Josué olharia e falaria assim, você, Zé Mané, o que você está falando? Hã? Você o quê? Você acha que alguém que foi infiel faria uma loucura dessa? Claro que não. Josué não iria tolerar uma palavra dessa. Quando ele se autoafirma porque Deus realmente tinha marcado a história dele. Eram passos, como eu disse, ele fez uma escolha de uma vida pautada. Era a pauta da vida dele. A pauta do dia dele começava assim, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, e eu vou ser fiel, porque o Senhor é fiel. A vida dele era concentrada nisso. E quando ele fala para Josué, ele demonstra o quê? Ele demonstra essa espiritualidade contagiante. Ele fala, olha, eu era, e Josué, eu imagino Josué dizendo assim, e como era? E como era? Você já teve um amigo que te inspira? Você já teve um amigo que te anima? Você já teve? Eu tenho alguns vivos e eu tenho alguns mortos. Não é que eu fico consultando mortos não, viu, irmãos? Não é isso não. Os meus amigos mortos são os meus pastores do passado, os meus líderes do passado. Como eu amo lê-los! Como eu amo lê-los!
Em especial, são os puritanos. Como eu amo, como eu me fascino de ler Baxter, por exemplo. Como eu me fascino de ler Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones. Como eu me fascino de ler. Eu não me canso de ler. Bunyan. Como eu me delicio. São meus heróis mortos, mas estão vivos porque as suas obras continuam falando. E quando eu leio, irmãos, eu fico fascinado. Porque quando eu leio Spurgeon, eu já fico imaginando o príncipe dos pregadores pregando. Porque só ao ler as páginas dos livros de Spurgeon, eu já me sinto banhado pelo Espírito Santo de Deus. E eu fico pensando, como era esse pregador nos seus dias? Que com 17 anos começa a pregar, e prega até o seu último dia de vida, e se torna o príncipe dos pregadores. Como era ouvi-lo numa assembleia sem microfone, com 5.000 pessoas sentadas. Eram assim que eles pregavam. John Wesley, George Whitefield. Como eu amo lê-los. Dizem que George Whitefield, quando pregava, as pessoas muitas vezes pulavam. Quando ele dizia, e fulano vai cair no buraco, as pessoas pulavam de assombro, eu vou cair também. Tamanha era a magnitude das oratórias. Alguns diziam que gostariam de fazer somente um ó, como Whitefield. Tamanha era a grandeza deles. Certa ocasião chegaram para Whitefield e disseram assim, posso escrever os seus sermões? Um jornalista. Porque não temos muito material escrito de Whitefield. Ele foi um grande avivalista, um grande pastor. E aí ele disse assim, pode, fique à vontade, mas eu não sei como você vai colocar nos sermões escritos os raios, os trovões, os terremotos da minha mensagem, eu não sei. Eu fico imaginando como era ouvir John Wesley pregando para 10.000 pessoas, sem microfone ao ar livre. E todos ouvindo. E muitos relatos dizem que eram 5.000 pessoas chorando de forma uníssona. Chorando juntos. Heróis do passado. Heróis do passado. Eu fico vendo aqui Caleb, seu companheiro de Josué. Josué, seu companheiro de Caleb, um inspirando o outro, batalha após batalha, luta após luta. Uma espiritualidade contagiante. Uma espiritualidade que chegavam-se os soldados mais novos e diziam assim, vovô, me fala aqui, com todo respeito, tá, vovô, porque eu sei que o senhor está batalhando ainda. Então, vovô, como que é? Aí o vovô ensinando. Eu vejo que ele fala dele, eu fui fiel, e ele diz dele mesmo, ele diz, ainda estou tão forte como antes, ainda me mantenho na fidelidade do chamado, me mantenho na fidelidade da vocação, me mantenho na fidelidade do propósito, por isso que em mim há força e há vigor. E ainda, irmãos, ele tem uma espiritualidade tão contagiante, que ele pede para Josué, ele pede o lugar dos habitantes dos gigantes. Vovô está louco. Ele quer lutar para vencer e batalhar contra os gigantes. Por que não pegou um povinho mais fraquinho? Qual era a promessa de Deus, que Deus tinha liberado para ele? Qual era a palavra que Deus tinha falado para ele? Vai e conquiste a terra, porque você vai conquistar. Então eu deduzo que ele olhou o lugar mais difícil, que os soldados tinham mais medo, que as pessoas tinham mais terror, e ele falou, Josué, eu quero Hebron, a terra dos gigantes, eu quero conquistar, porque se o Senhor for comigo, é lá que eu quero fazer a minha morada, aleluia. E ainda ele se torna esse ser que tem essa espiritualidade tão contagiante, que ele ainda pede para o futuro, ele não pede ali, ele fala, se o Senhor for comigo, dizendo a todos, garotada, meninada, filhos,
Aprendam com vovô como que se conquista gigantes. Aleluia. Era por isso. E aí ele vai lá e vence os Enaquins. Porque Josué o que Josué faz aqui? Josué abençoa Caleb. O líder, o general, o novo chefe diz: vai na tua força, meu irmão, porque ali a vitória já é tua. A palavra de Deus já tinha sido liberada. Se a palavra de Deus já foi liberada na tua vida, meu irmão, não tenha medo, faça, porque Deus irá diante de você em nome de Jesus. Escolha o mais difícil, escolha os maiores gigantes e conquiste a sua Hebrom em nome do Senhor. Ele tinha essa fé contagiante e ele conquista essa terra, e conquistando essa terra, ele demonstra aos seus irmãos: olha, vale a pena confiar no caráter de Deus, vale a pena viver pisando nas promessas de Deus, porque quando somos fiéis ao Senhor, o Senhor luta por nós, o Senhor nos dá uma vida de uma espiritualidade contagiante. Em terceiro e último lugar, a combinação dessas duas coisas, que é um coração inteiro a Deus, de fidelidade e uma vida espiritual contagiante, resultou no quê? Resultou em ele ter e ser uma das pessoas mais entusiasmadas das páginas da Bíblia, uma das pessoas que mais nos trazem inspiração. Ele é essa vida regada de exemplo no entusiasmo e na inspiração. Deixa eu te perguntar uma coisa: os anos têm se passado e você tem perdido altitude? Os anos têm passado e você tem perdido energia? Os anos têm passado e você tem retrocedido, você tem perdido a força, perdido o vigor, perdido a visão? Igreja já não é mais algo tão relevante. Igreja é só um lugar para ir aos domingos, porque afinal de contas dá muito trabalho. Sabe por que isso tem acontecido na sua vida, meu irmão? A resposta está aqui na vida de Caleb e de Josué, em especial de Caleb. Caleb, ele era essa pessoa que, em terceiro lugar, vivia entusiasmado, vivia inspirado. Por quê? Porque o coração dele vivia em fidelidade a Deus e à palavra de Deus e ao povo de Deus. Ele tinha essa vida e essa espiritualidade contagiante, e você só consegue contagiar alguém durante um bom tempo se isso nasce no seu coração. Porque eu consigo te motivar, eu consigo até te inspirar durante um período, mas não para sempre, porque para sempre só o que nasce de dentro. Eu posso até agir como um grande artista. Essa semana morreu uma das maiores atrizes do nosso país. Vocês devem ter visto nas redes sociais. E eu, ouvindo uma reportagem dela, ela dizia assim: nós artistas e principalmente dramaturgistas somos loucos. Aí o repórter, somos loucos. Por quê? Porque a gente vive uma vida que não é a nossa. A gente ama viver uma vida que não é a nossa vida. Eu sou um apreciador dessa arte. E eu fico fascinado quando vejo alguém interpretando um papel e num outro filme interpreta outro. Eu falo, que façanha é essa? Como eles conseguem isso? Eu sou um profundo admirador. Então, um intérprete, ele até consegue durante 1 mês, 2 meses, 1 ano. Alguns anos, mas chega uma hora que a casa cai, porque ele vai externar o que ele é.
E o que ele é o que vai mostrar, de fato, a sua vida e as suas obras. Aqui Josué tinha um amigo, que ele sabia que ele era um homem de fidelidade. Josué sabia que diante dele estava um homem que realmente fazia valer cada momento da sua vida, porque ele era inteiramente fiel ao Senhor. Eu quero acreditar que nos momentos mais difíceis de Josué, ele devia catar assim, dar um toque no ombro de Caleb e falava assim: meu amigo, vamos orar, está um pouco difícil a situação, vamos orar junto, porque está difícil, mas a gente vai passar, vem ajudar o seu companheiro. Por quê? Porque ele colocava para fora o que ele era, por isso que ele tinha essa espiritualidade contagiante, porque quem tem uma espiritualidade contagiante, quem é realmente inteiramente fiel, é o tempo todo na dor, na abastança, na tribulação, na angústia. Por quê? Porque sai de dentro para fora. Esse é o poder do Espírito na vida de um regenerado. E por isso que ele era essa pessoa entusiasmada, repleta de inspiração. Oh, meu irmão, como que tem sido a sua vida? Diante da sua família, diante das realidades com Deus, diante do seu futuro. Oh, querido, nessa noite aprenda com Caleb. Porque não tem coisa pior na vida do que você estar do lado de alguém negativo, do lado de alguém derrotado, do lado de alguém que não acredita. Não acredita no que faz e não acredita de verdade que Deus perdoou, que Deus o ajudou, que Deus o curou. Isso me faz lembrar uma pessoa que foi entrevistada por Spurgeon, um jovem candidato ao pastorado. E Spurgeon falou para ele: nas suas pregações, você tem ganhado vidas? Ele disse: não tenho ganhado vidas. E aí Spurgeon fez essa pergunta a ele: mas quando você prega, e quando você termina uma mensagem, você acredita que aquelas pessoas, de todo o coração, estou te perguntando aqui em particular, você acredita que essas pessoas seguirão ao Evangelho e seguirão a Jesus? Me diga a verdade, candidato. E aquele candidato disse assim para Spurgeon: no fundo do meu coração não. Aí ele falou: pois bem, esse é o seu problema. Você não acredita no que você faz. Vem cá. Seu cristianismo é como? Ele é circunstancial, é um cristianismo de band-aid, é um cristianismo pela conveniência, ou você é totalmente fiel ao Senhor, seu coração inteiro a Ele? Se é, meu irmão, não tem problema, talvez você esteja chorando, porque o Senhor será com você chorando. Talvez você esteja se esperneando e dizendo: Senhor, ao meu redor tem demônios me esbofeteando, como Paulo. Recebe essa palavra de Deus, porque a graça de Deus te bastará, como foi com Paulo. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou fraco, eu não consigo mais dar um passo. Eu digo: louvado seja Deus. Essa é a matéria-prima que Deus estava esperando gerar dentro de você, porque o Senhor diz que quando estamos fracos, é aí que nos tornamos fortes, porque a glória dele é derramada sobre a nossa vida. Aleluia. É assim na nossa vida. Acredite que Deus é com você. Acredite que Ele morreu por você. Acredite que há esperança para você. Acredite que o perdão de Deus é para você também. Sabe qual é um dos grandes problemas da nossa vida, irmãos? Sabe por que a gente geralmente não consegue ser fiel de verdade a Deus? Sabe por quê? Porque a gente foi treinado a viver na infidelidade, não comportamental em si, mas do coração. Assim como Josué e Caleb, eles tinham um coração totalmente íntegro a Deus.
Esse é o problema, muitas vezes a gente maqueia a situação, a gente maqueia a religião, a gente maqueia o cristianismo, a gente maqueia tudo, e ainda mais como brasileiros. Oh, irmão, é que nem tem um humorista aí que ele faz umas filmagens de coach, e é muito engraçado. Meu filho fala: pai, olha lá, vamos assistir, e eu vou e assisto. Ele fala que parecer é. Então, se você parece médico, você vira médico. Quer ver? Em 3, aí a gente dá muita risada. Se você parecer ser milionário, o brasileiro, ele tem essas façanhas. Ele acredita que se você começar a falar meia dúzia de palavras, você vira. Que loucura! Você tem uma história negativa de infidelidade e vai em 3 palavras, sabe? Isso daí é lavagem cerebral, isso daí, irmãos, é mantra, isso daí não é vida, não é real. Só para vocês terem uma ideia, os maiores presidentes do mundo são treinados desde cedo. Os maiores jogadores do mundo são treinados desde cedo. A arte da fidelidade, guarda isso. A arte da lealdade é desde cedo. É desde cedo que a gente é treinado nessa arte. Muitos se convertem depois de uma vida toda de infidelidade e querem agora milagrosamente serem um ser mais fiel. Não, meu irmão, você se converteu agora, você tem um caminho para construir lealdade e fidelidade. E os pastores ainda são levianos nisso, porque ainda mais quando é um figurão, bota ele para cantar, só porque ele é um figurão. Estão sendo desleais com essa alma, porque essa pessoa tem que deixar de ser neófito, ou seja, novo na fé, e ser treinado. Essa noite, meu irmão, sabe por que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de realmente consolidar essa vida? É porque a gente foi treinado na infidelidade e na ausência de lealdade. E sabe o que isso representa? Isso gera em nós? Isso daqui vai ser, olha, irmãos, guarda isso. Eu aprendi com Martin Lloyd Jones. É isso que me fascina no culto. Muitas vezes a gente solta uma palavra e Deus cura 10, 20, 100. É o poder da palavra nos lábios do pregador. Guarda isso que eu vou falar agora, porque vai ser curativo, libertador para a tua vida. Sabe por que muitas vezes você tem culpa sobre você, diversas culpas e de várias maneiras? Não é porque você é um infiel prático, mas é um infiel no coração. Todo gesto de infidelidade ou ausências de fidelidade no nosso coração trazem em nós culpas. Por que trazem culpa? Porque é por meio dessa culpa que a gente vai perdendo altitude, a gente já não vê a vida com alegria, já não nos sentimos mais inspirados, porque tem culpa e somente Deus sabe disso. Quer ser curado de todas as culpas? Começa passando pela porta da conversão, recebendo o perdão, e diante de Deus aqui, começando a trilhar um caminho de fidelidade. Com a tua fidelidade, com o teu coração inteiro, você vai começar a ter uma vida de espiritualidade contagiante. E naturalmente, você será um entusiasta, uma pessoa que inspirará. Por quê? Porque extravasará de você. Porque isso não é de você, entenda, isso não é da gente, isso é de Deus na gente. Não é a nossa virtude, pela nossa bondade, pela nossa religiosidade. É o Espírito Santo de Deus, que é esse Espírito de vida que passa sobre nós como rios de água viva e chega em outros, mas para chegar no outro, passa pela gente, e não tem como não ser entusiasmado, não tem como não ser inspirado, não tem como não ter uma espiritualidade contagiante, mas tudo isso acontece pelo segredo da fidelidade, desse coração totalmente entregue. Lembra que eu falei que Josué e Caleb, eles eram amigos? Depois em casa, leiam Números 13 e 30, Números 14 do 6 ao 9 e Números 24. Deus elogia, 14, 24.
Deus elogia Caleb. Só vamos ler agora Números 14, 24. Olha só que lindo, irmãos. Mais uma vez, Deus é extravagante a Caleb. Olha só o que diz o texto sagrado. Mas, Números 14, 24. Mas, com o meu servo Caleb, tem outro espírito e me segue com integridade. Aleluias. E o resultado disso: e eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Posso ouvir vários glórias a Deus e aleluias? Agora eu quero terminar com essa história real na minha vida. Lembra que eu falei que o nome Caleb, você pode ver, Caleb não é um nome como Judá, como Levi. Nas páginas da Bíblia não é um nome frequente, como Jacó. Nas páginas da Bíblia, Caleb aparece pouquíssimas vezes, inclusive no Novo Testamento não tem uma única vez. Sabe por quê? Porque Caleb significa cão, cachorro. Os judeus, eles amam o rebanho, eles são pastores. Cães faz parte dos instrumentos que os ajudava nisso, mas naqueles tempos não era muito frequente também o auxílio de cães, como é nos rebanhos modernos, por exemplo, com cachorro pastor, aquele border collie. Esse é um cachorro pastor que foi desenvolvido e já existia. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o povo judeu, a figura do cão para o judeu é de um animal imundo. Mas vem cá, Caleb significa o quê? Cão, cachorro. Vem cá, você tem um pet na sua casa? Você tem mais um membro na sua família? Quem tem um animal doméstico tem mais um membro na família, não é assim? Na nossa cultura, o que representa o cachorro? Na nossa cultura, amigo. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Irmão, Caleb é fidelidade. Caleb é fiel, na semelhança de um cão doméstico, desses mais fiéis que temos. Vocês sabem que eu gosto muito de cachorros, e eu fui presenteado, eu dei de presente para o meu filho Lucas, uma cadela que é da raça belga malinois. Meu filho sempre quis ter cachorro, ele sempre falou: pai, eu quero um cão pastor. E tem vários pastores, tem um pastor alemão, tem um pastor belga, tem um pastor border collie, tem um pastor australiano, tem vários tipos espalhados no mundo. Mas uma das características muito lindas do cão pastor é o quê? É a fidelidade dele, a lealdade aos donos. E eu presenteei o meu filho Lucas, com essa cadela, Leona era o nome dela. E irmãos, eu digo que foi um presente, porque foi um membro novo na nossa família. Só que depois de algum tempo nós notamos que ela tinha um problema, e ela não podia ouvir rojões. Ela enlouquecia. E meu filho fez um treinamento junto com no canil que compramos. Meu filho, ele tirou a licença para treinar cães de guarda. É diferente de treinar pet, cachorrinhos mais dóceis. Cão de guarda é outra dinâmica. E como foi maravilhoso estar ali levando meu filho, porque eu também aprendi. O Souza, Bragança Souza, um companheiro maravilhoso,
aprendi muitas coisas com ele. E uma coisa que nós notamos, e até mesmo ele tentou nos ajudar, mas ela tinha esse problema. Eu me lembro que num final de torneio aqui que um time jogou, eu não me recordo agora exatamente quando, se era Campeonato Paulista ou se era brasileiro, chegamos em casa, a nossa cadela estava no chão. Nossa casa tem uma garagem e tem uns 4, 5 metros de altura, e ela pulou e caiu, e nós achávamos até que tinha sido jogada por algum marginal, e ela quase morreu. Mas não foi isso, é porque nos fogos ela ficava literalmente, irmãos, maluca, e ela caiu. Uma outra ocasião nós fomos viajar, caiu uma grande tempestade de verão, irmãos, como tinha sangue na minha garagem, porque nos trovões, ela não sabia lidar com isso. Então uma das ferramentas que nós tínhamos era colocar ela numa corrente bem apertadinha, perto de um poste, para ela não sofrer tanto, se a gente fosse sair e chovesse. E um dia ela se machucou, e eu me lembro que foi muito difícil, porque isso foi por volta ali do dia 10 de novembro de 2019. E o que acontece é que no dia 14 de novembro de 2019, a nossa cadelinha passou muito mal, e eu e o meu filho fomos, inclusive, ter que ir correndo às pressas para um veterinário, porque com essa piora ela parecia que ia morrer. E, irmãos, um cachorro desse é uma arma. E por que eu estou falando tudo isso? Me permite contar essa história, irmãos, porque ela é algo da nossa vida. E quando ela morreu no dia 15 de novembro de 2019. Inclusive no dia 14 de novembro, uma grande amiga minha tinha perdido o marido, eu queria tanto estar com ela, velando ali e dando um abraço nela, uma senhora que eu aprendi a admirar demais. Infelizmente eu não pude, porque eu tive que passar o dia inteiro no veterinário cuidando da nossa cadela. Para vocês terem uma ideia, chegando no veterinário, a gente tinha que colocar nela a focinheira, porque conosco ela parecia um gato, mas com os outros, os irmãos aqui da igreja lembram, ela parecia um demônio. Ela era um cão de um ataque absurdo. Os irmãos morriam de medo de ir na minha casa. E o que aconteceu? No dia 15 ela morreu. Quando ela morreu, eu e minha esposa estávamos no mercado, meu filho chorava, ele ligou desesperado, e chegamos em casa, choramos, fomos enterrar num canil, e choramos tanto, irmãos, choramos tanto. Eu nunca imaginei que a gente choraria tanto. Aprendemos a amar, mas sabe por que eu estou contando essa história? Eu escrevi assim no meu diário. A gente não gosta de lembrar dela, viu, gente? Porque ela conseguiu conquistar o nosso coração, mesmo sendo meia xarope, porque ela tinha esse problema, que não era culpa dela. Tentamos fazer de tudo que vocês puderem imaginar, mas eu escrevi assim no meu diário no dia 14, no dia 15, ou melhor, registrando o dia 15. A Leona, que cadela, minha boneca, eu chamava ela de minha boneca. Minha boneca. Como amamos essa cadela. Sempre dócil conosco, sempre protetora, um monstro com os outros. Pata quebrada. Numa dessas quedas ela quebrou a pata, irmãos. Quebrou a pata. Ela quebrou a pata, e sabe o que ela fazia? Quando chegava alguém no portão? Ela ia correndo com 3 patas, com a pata quebrada, e ia para cima de qualquer um. E aí a gente apelidou lá em casa pata quebrada, porque era engraçado. Parece, olha que loucura, né? Pata quebrada e querendo matar os outros. Eu coloquei pata quebrada, doida, minha boneca. Sabíamos que ela partiria, uma hora ou outra, em queima de fogos, ela iria ter um infarto e iria morrer. Sabíamos disso. Mas doeu muito. Ela era doente. A poesia que, em meio a tudo isso, aprendi com ela foi: escrevi uma simples frase dedicando a ela: demos proteção e amor, recebemos muita proteção e muito amor. Que presente de Deus foi ela. Louvo a Deus por ela ter
ter passado por nós. Estou falando isso, se você quer um cão de raça fiel, se presenteie com um belga malinois, você vai amar, mas cuidado, porque é uma arma, tá bom? Você tem que passar por um treinamento. Por que eu estou falando isso? A fidelidade canina. A fidelidade canina. Essa cadela aqui nos amava e estava disposta a morrer por nós. Foi a minha melhor comparação para lembrar Josué e principalmente Caleb. O nome dele é cão, cachorro. Ele era fiel. Que tipo de fidelidade? Totalmente fiel. Meu irmão, está difícil na caminhada cristã? Nessa noite, em nome de Jesus, fale para Deus, somente essa oração: Senhor, me ajude a ser fiel com o Senhor, com o coração inteiro no Senhor. Me ajude. E eu te desafio que após você orar e fizer essa oração, aguarde, que você vai ter uma espiritualidade contagiante e que o resultado dessa sua fidelidade e dessa espiritualidade contagiante vai ser uma vida de entusiasmo e uma vida de inspiração. Que a gente possa fazer como Caleb. O tempo passa, mas o vigor aumenta. O tempo passa, a fé amplia. O tempo passa e a ambição em Deus e no reino de Deus somente se potencializa. O segredo para tudo isso é termos fidelidade ao Senhor. Deixa essa palavra a todos. Quero orar com você. Se você feche os seus olhos onde você estiver, e se você tem tido dificuldade com relação a isso na vida, a fidelidade e lealdade, então ore agora, enquanto eu oro por você. Peça a Deus: Deus, dá-me fidelidade de todo o meu coração até o meu último dia. Ore comigo agora e peça a Deus isso, peça de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra ao teu povo. Te agradeço, meu Deus, pela vida de Caleb, desse homem que foi tão fiel, tão íntegro, do começo ao final da sua vida, e assim se manteve, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos, da vida das minhas irmãs, e que realmente, Senhor, essa palavra ache morada nos nossos corações. Senhor, os meus irmãos que agora oram, essa simples oração, mas essa poderosa oração, eu te peço, dê a eles, dê a elas fidelidade, Senhor, fidelidade, como foi com o teu servo Josué e principalmente a Caleb, aonde o Senhor chega a dizer e mostrar por várias vezes que eles eram pessoas íntegras ao Senhor, que eles eram pessoas com coração fiéis ao Senhor, e em especial Caleb. Faz isso na vida dos meus irmãos, porque eu não tenho dúvida que a vida em abundância, a cura, atingirá todas as áreas da vida deles, e eles serão pessoas que contagiarão muitas outras pessoas, porque o rio de água vivas vai fluir por meio deles, para a glória do teu nome, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Com a fidelidade, a vida e vida em abundância nascerá sobre você. E quem é treinado na fidelidade é treinado em todas as fidelidades da vida. Na família, nos negócios, nos relacionamentos, nas amizades, na igreja. Que o Senhor continue falando a todos os corações, em nome de Jesus. Amém? Convido o Ministério de Louvor. Se essa mensagem foi bênção para a tua vida, compartilha com o maior número de pessoas.
Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe ali o seu joia, participe das nossas redes sociais e divulgue essa mensagem, para que muitas outras pessoas também sejam abençoadas como você foi hoje. Eu quero agora dar a bênção apostólica e desejar que o Senhor te faça ser alguém muito, mas muito fiel, como foi Josué e principalmente como foi Caleb, aonde eles tinham um coração totalmente íntegro e fiel a Deus, em especial Caleb, um homem totalmente fiel ao Senhor. Quero dar a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, e que haja uma fidelidade inteira dos nossos corações para sempre, sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada. Vamos cantar mais um hino.